Vamos seguir então para o tema central deste webinar. Eu tinha posto lá na capa que eram as 5 verdades absolutas, e isto tem a ver com o quê? Há coisas que são absolutamente verdade e que as pessoas se incomodam com isto continuamente. E quer dizer, uma pessoa incomodar-se com uma coisa que estará lá para sempre, existe para sempre, que é absolutamente presente para sempre, não é uma atitude muito inteligente. Portanto, se nós tomamos a consciência destas verdades absolutas, que elas já existem, tiramos logo um peso de cima. Portanto, não há necessidade de controlo, de controlar a realidade. Não há necessidade de controlar estas verdades que estão lá sempre e que são absolutas, e temos uma capacidade para lidar melhor com toda a realidade. Vamos lá às 5 verdades. A primeira é a impermanência. A impermanência. Isto é uma coisa que é fulcral, e isto já é mencionado na literatura, nos textos védicos, não é? Que são 3.000 e tal anos antes de Cristo. Textos védicos, é mencionado no estoicismo, que foi criado 300 anos antes de Cristo, é mencionado em tantas religiões, em tantas correntes filosóficas, aliás, e as pessoas continuam a acreditar que há mais permanência do que deviam acreditar, não é? A impermanência vai sempre existir. As coisas são temporárias. Tudo é temporário. E eu dei-me ao trabalho de pensar nisto, hein? Eu dei-me ao trabalho de pensar que eu também sou temporário. Eu também um dia hei de ser restituído. Hei de ser restituído ao universo, ou à Terra, ou seja, aquilo que for. Portanto, as coisas são temporárias, a nossa família é temporária. As nossas coisas, as coisas que nós juntamos, que nós compramos, os livros que eu tanto adoro, não vou levá-los comigo para a cova. Portanto, vão ficar aqui, fica só o conhecimento. Não sei se há alguma vida depois desta, se a alma se eleva com o conhecimento que foi adquirido, não sei se contribui para alguma coisa. Mas o que é certo é que a impermanência é uma verdade absoluta. Portanto, o que é? É temporário, é transitório. Os estoicos falam desta impermanência de uma forma também, de uma forma sublime, porque eles dizem que abrace sempre membros da sua família, tendo em conta que eles podem deixar de existir de um momento para o outro. Portanto, eles até se referem, Marco Aurélio, no livro de Meditações, diz: abraça a sua mulher e considere que ela pode deixar de existir de um momento para o outro. Portanto, é para ver a temporalidade das coisas, para admitir a temporalidade das coisas, para retirar o sofrimento, para retirar aquela coisa de certeza que temos que ter sobre as situações. Portanto, nós damos-nos mal, que já é outra parte, não é? Previsível com o previsível. Nós damos mal com o imprevisível. Por isso é que nos tornamos inseguros. Por isso é que há falta de confiança. Porque queremos as coisas seguras, previsíveis, certas. Buscamos a certeza. Portanto, e isto está associado ao desejo de segurança. Eu, para sentir segurança, eu tenho que ter a certeza que isto vai acontecer, que uma série de coisas são permanentes na minha vida, porque se eu perco as coisas, eu fico sem chão. E isto aconteceu quando eu fiz a mudança de vida. Eu saí da empresa onde estava, uma série de condições e não sei quantas, a empresa foi vendida, eu não estava de acordo com aquilo, e então vim-me embora e pus um processo à empresa. Portanto, naquele momento fiquei sem emprego. E depois, ao mesmo tempo, no mesmo mês, em 2009, eu estava a separar-me. Portanto, fiquei sozinho e também com uma coisa litigiosa. Portanto, aqui eu estou a falar disso também, não é? Nada é seguro, tudo é temporário. E eu sofri montes com aquilo porque eu queria controlar. Como é que eu fazia? Eu procurava soluções, procurava ideias de soluções, como é que havia de controlar a realidade, mas como é que eu havia de controlar a realidade? Feito, estava a acontecer, portanto eu só tinha que lidar e acalmar-me e considerar isto mesmo. Pá, tudo é temporário. Há uma coisa interessante também que dizem, só para acabar esta parte do estoicismo, que é a morte
é considerada, aliás, todas as perdas, não vamos falar à morte. A morte é a última coisa, as coisas mais importantes que nós temos, não é? Morte de família, morte de filhos, morte, sei lá, são coisas mais dolorosas. Mas tudo o que é perda é considerado pelos estoicos uma restituição. É uma restituição. É uma restituição que é feita ao universo, ou à Terra, ou aquilo que quiserem, como chamarem, como quiserem definir. E isto é muito interessante eles falarem disto, porque 300 anos antes de Cristo, não é? Vamos à segunda. Portanto, primeira, considerar a impermanência das coisas. As coisas são temporárias. As coisas são transitórias. O bom e o mau também. A segunda, obstáculos. Obstáculos, sempre haverá obstáculos. É uma coisa que nós não queremos. Nós não queremos obstáculos. Nós queremos autoestradas. Nós queremos coisas que não nos chateiem. Não é? Não, não pode ser. Portanto, vão sempre existir. Os obstáculos estão lá e vão sempre existir. E também na filosofia estoica é engraçado que isto também tem a ver com o coaching. A filosofia estoica está entranhada em todo o desenvolvimento pessoal. Portanto, o obstáculo é o caminho. O caminho é o obstáculo, já dizia o Marco Aurélio, que foi imperador de Roma depois de Cristo, e que não teve uma vida fácil. Ele criou ele escreveu um livro que se chama Meditações. E ele dizia, os obstáculos são caminho. Pois os obstáculos são caminho. O que é interessante que eu tenho aqui a dizer mais, quanto mais sucesso tiverem, mais obstáculos haverá. Porque esses obstáculos surgem até pelos outros. A gente espera que os outros gostem, que os outros apreciem, que os outros aprovem, mas quando nós temos sucesso numa certa área, no nosso emprego, ou numa certa área, no negócio, aparecem, aparecem pessoas que realmente nós mantivermos a companhia, eh, a sua companhia, ou se as mantivermos perto, elas acabam por ser obstáculos. Portanto, o sucesso, o caminho, lá estamos, voltamos outra vez ao feiticeiro de Oz, o caminho, por si só, tem obstáculos. Ora, tu vais andando, vais encontrando coisas novas, vais encontrando coisas que são objeções, que são contrariedades. Se ficares parado, é que não encontras nada, não encontras obstáculo nenhum. Portanto, aqui está muito associado à expectativa. Eu tenho uma expectativa e nós temos expectativas sobre coisas que não devíamos ter expectativas. Temos expectativas que certas coisas vão acontecer e que nós vamos usufruir dessas coisas, que vai acontecer tal e qual como nós queremos. E muitas vezes não vai, ou a maior parte das vezes não vai. 3. Juízos de valor. Juízos de valor. 3, que é interessante, opiniões, considerações. As pessoas sempre vão ter juízos de valor sobre ti. E nós sofremos muito com isto. O que é que vão achar de mim? O que é que vão dizer de mim? Como é que eu fico perante as outras pessoas? Nós ampliamos muito isto. Isto é importante, por causa do sentimento de pertença e tudo, nós ajustamos o nosso comportamento, tudo isso em relação ao sentimento de pertença que temos de ter para pertencer a um grupo. Mas chega a um ponto que é disfuncional. Chega a um ponto que, ok, eu deixo de ser eu. Então, se eu começo a reger-me pelas opiniões dos outros, pelas considerações que os outros fazem, eu começo a ser dependente deles. Tenho a sensação que gostam de mim, mas realmente acabo por ter a minha vida toda enrolada e por não evoluir. Agora, há uma coisa interessante, é que juízos de valor, nós referimos sempre, as pessoas referem-se sempre aos juízos de valor que os outros têm sobre nós. Mas nós também temos juízos de valor em relação aos outros. Nós também somos iguais aos outros. Nós também tecemos opiniões e considerações e ficamos chateados se não levam em conta o que nós dizemos e ficamos felizes se levam em conta porque nos dá importância, porque nos dá razão. Enfim, nós também temos juízos de valor em relação aos outros. Portanto, uma pessoa com um espírito de coach
Não é um coach, não é uma pessoa que tem uma atividade de coach, é uma pessoa com um espírito de coach, com uma atitude de coach, diminui um pouco a sua propensão a fazer juízos de valor em relação a outras pessoas. E sofre menos com os juízos de valor que os outros fazem em relação a ela própria. E isto existirá sempre. Nós somos humanos, e então isto sempre existiu e vai continuar a existir, não é? E então isto está associado à necessidade de aprovação. Eu tenho uma necessidade de aprovação, tenho necessidade que os outros estejam de acordo comigo. Eu tenho necessidade que gostem de mim. Eu estou a falar aqui de necessidade, não é de desejo. Atenção a estas expressões. Necessidade não é desejo. Desejo, eu desejo isso, tudo bem, é perfeitamente normal eu desejar certas coisas. Agora, eu ter necessidade já é um problema meu. Eu já tenho um problema. Eu tenho uma necessidade. Então, se eu tenho necessidade, eu vou-me esgatanhar. Eu vou me esfarelar, digamos assim, não é? Eu vou deixar de ser eu até para que estejam de acordo comigo. Ou para que estejam de acordo ou que me aprovem. Juízo de valor sempre existirá. 3. Se quiserem fazer alguma pergunta, aqui tem aqui o chat. Depois, a quarta, dor e sofrimento. A dor e o sofrimento sempre existirão. Aqui estão duas expressões. Inevitável, dor é inevitável. O sofrimento terá a duração que tu decidires. A maior parte do sofrimento é isto que se passa. As pessoas têm a dor emocional, e depois têm a duração da dor que passa a sofrimento. E a duração da dor é quando nós ficamos ali a ruminar nas coisas. Em vez de encontrar uma solução, ficamos a pensar: o que é que isto me aconteceu? Isto não devia ter acontecido, isto, a vida é injusta para mim, eu tenho só azares, só me acontece é isto, as pessoas não gostam de mim. Isto está associado à necessidade que tudo seja fácil, e isto é matéria do core porque está relacionado com a teoria do Albert Ellis, que é o psicólogo que em 1900 por volta de 1950 criou uma lista de crenças irracionais. Portanto, isto é uma crença irracional, não é? Quando nós ficamos presos no sofrimento, quer dizer que ficamos associados àquilo que aconteceu e não saímos lá, não seguimos em frente. Não tiramos a aprendizagem, ou não queremos tirar a aprendizagem, aquilo que costuma dizer, mas vemos aquele processo, acabou, fechou, então eu vou seguir em frente. Eu vou reconhecer que sofri alguma coisa e tudo, mas não fico ali preso no sofrimento. Estamos a falar em coisas disfuncionais. No que é disfuncional, não estamos a falar do que é adaptativo. Claro que é normal as pessoas terem uma dor e terem sofrimento. Agora, se o sofrimento é muito prolongado, vai criar outro tipo de doenças. Portanto, isso aí já é disfuncional, já não é adaptativo. E eu trouxe esta imagem aqui, que esta imagem é espetacular. Eu acho que esta imagem tem um significado que isto é uma estátua, eu não sei dizer onde é que isto está exposto, nem em que país. Eu peço desculpa, porque às vezes é bom fazer referências a estas coisas, mas aqui é um indivíduo que olha para dentro, eu vejo isto é a minha interpretação. O indivíduo que olha para dentro e que está vazio, não vê nada lá dentro, está esgotado emocionalmente. Portanto, o que é que eu interpreto daqui? Como é que eu interpreto depois esta imagem? É que este indivíduo, ao ver que isto está a acontecer, que não tem nada, que não sente nada, que está esgotado emocionalmente, que está vazio, vai ter que se reconstruir de novo. Portanto, e parte do sofrimento vai ter que ser ressignificado. A dor ficou lá atrás, o sofrimento tem que ser ressignificado. Esta imagem é muito forte. Depois, a 5, responsabilidade. A responsabilidade é a mente é que decide. Responsabilidade
A responsabilidade é sempre nossa porque a mente é que decide, nós é que decidimos fazer as coisas, nós é que decidimos dirigir a sítios, a falar com pessoas, a fazer atividades, tudo isto, tudo onde nós nos encontramos é responsabilidade nossa. Eu vou porque quero, ou vou porque sou convidado, mas eu aceito, não é? Ou vou porque sou chamado e eu aceito. E então, eu vejo o que quero ver. Isto é um princípio do coaching. Eu vejo sempre o que quero ver. Portanto, eu interpreto as coisas, eu escolho a interpretação que quero dar às coisas. Portanto, eu tenho que assumir a responsabilidade por aquilo que vejo, por aquilo que penso e por aquilo que sinto. E responsabilidade não é culpa. Atenção. Que há pessoas que dizem, mas quem é o responsável? O culpado é o fulano tal. Não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com culpa. Eu vejo o que quero ver. Portanto, o teu futuro, ou o nosso futuro, e o meu futuro também, será o que eu quiser no presente. No presente, eu tenho que trabalhar no presente para criar um futuro, para criar os alicerces. Se eu não faço nada no presente que represente um vislumbre do que eu quero viver no futuro, o que é que vai acontecer? Não basta só pensar no futuro e criar uma imagem. Eu tenho que traduzir isto em alguma coisa no presente. Tenho que começar alguma coisa nova. Porque eu sou sempre responsável. A minha mente é que decide. E isto está associado à maturidade e a uma pergunta muito importante em terapia e em coaching também, que é quando as pessoas se lamentam, quando as pessoas se queixam, então o que é que nós podemos perguntar? Quem é que está a falar agora? É a criança ou é o adulto? E as pessoas param sempre aí e chegam à conclusão que quem fala é a criança. É a criança irresponsável, é a criança desprotegida.